Alerj Debate está de volta falando sobre turismo na Baixada Fluminense. A gente falava no bloco anterior que subsídios não faltam, não falta nada. Tem reserva, tem pista de skate. Agora, patrimônio histórico... Existe um produto. Ferrovia. A recuperação das ferrovias pode ser a porta de entrada também? Eu não tenho dúvida disso. Você vê, a ferrovia pode ser um indutor, um recondutor da política de turismo nessa região. Como era importante, estratégico. Porque fica uma viagem agradável, né, na Evidentemente verdade. que sim. Muito se fala na reconstrução da cremalheira que levava ali do sopé do Maciço até Petrópolis. Enfim, tomara que a gente possa ter isso realizado, porque seria uma forma de se reconstruir, se recontar a história do Brasil, a história do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense como um caminho do imperador, da família real para Petrópolis. E no caso não se engloba, esse caso da revitalização do patrimônio ferroviário não se engloba apenas para a Baixada. Há vários ramais no estado do Rio que se encontram hoje desativados, como por exemplo o ramal que levava de Itaguaí até Itacuruçá, o ramal de Santa Cruz, o ramal de Magé a Teresópolis. Devemos levar a iniciativa do governo mineiro, que tem as opções de trens turísticos, por exemplo, entre São João del Rei e uma outra cidade histórica, para o estado do Rio. Levar essa opção de Paracambi até Barra do Piraí, a opção do ramal da estação de Itacuruçá para a finalidade do trem turístico. Isso seria um caso de negociar com as empresas que operam esses ramais a nível de cargas, uma possibilidade de verificar a operação a nível turístico, como o caso também da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Não, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a rede ferroviária, enfim, que tem uma história importante da história brasileira, pode nos ajudar a resgatar, primeiro, a história das estações, qual foi o motivo, enfim, daquele ramal ser construído. Enfim, eu acho, além de refazer e ter um transporte turístico no trem, é preciso também entender um pouquinho da história, é preciso que a rede ferroviária seja um parceiro desse trabalho, de contar um pouquinho da história, da nossa história, que passa necessariamente pelos trilhos do trem. Até porque a questão foi em torno das ferrovias que surgiram as cidades que existem atualmente. Agora, você criou um blog de turismo para essa região. Como é que ele funciona? Bom, a princípio o blog surgiu depois de um outro blog que eu criei em 2007, chamado Relatos de Viagem, etc., que tinha como objetivo passar minhas observações pessoais sobre determinada cidade. Eu ia, visitava, observava pontos que eu julgava de interesse para quem fosse visitar, recomendando hospedagem, alimentação, indicando opções de transporte. Com o tempo, ele foi tendo uma boa aceitação. Eu fui aceitando sugestões e acabei incluindo também um conteúdo histórico. Por exemplo, por que a cidade de Itaperuna tem esse nome? Por que Nilópolis veio a se chamar Nilópolis? Ou seja, quanto mais informação, melhor, né? Quanto mais informação, melhor. Tendo a opção também, e aos poucos eu fui inserindo também o como chegar, onde ficar, linhas de ônibus, porque muita gente na internet, por exemplo, eu vou para Macaé. Caxias, Vou para enfim. Caxias. Tudo bem. Como é que eu faço para chegar a Caxias? Existe linha de ônibus saindo de um lugar X para Caxias? Então, com o tempo, eu fui juntando fazendo essa mistura, história, turismo e transporte coletivo. Depois é que eu recebi o convite do Wesley Brasil e do André Luiz Santos, que coordenam o site da Baixada. Eles queriam eles viram o meu trabalho e falaram, dá para você fazer algo com relação à Baixada? A princípio, somente sobre Baixada? Tem como, beleza. É meio complicado, porque a questão de pesquisa na grande rede é bem assim complexa. Tem que fuçar ali, fuçar aqui, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer um bom trabalho com a ajuda também do Instituto do Patrimônio Histórico da Baixada, com a coordenação do professor Gênesis Torres. Deputado,
pouca gente se interessa? Assim, ele é uma agulha no palheiro nessa história, né? O que falta para fazer com que as pessoas se interessem pela Baixada, não só pelo lado ruim que às vezes ela apresenta, mas como todo o estado do Rio de Janeiro hoje tem apresentado. Não está muito diferente. Não, mas eu acho que a internet nos dá essa possibilidade de poder pegar uma iniciativa como essa, isolada, pontual, enfim. Ele é um exemplo, né? É um exemplo e está à disposição de todos nós. Eu fui buscar os sites e descobri essa preciosidade na internet, enfim, que vai contribuir demais para que a gente... A sua iniciativa, Luiz Antônio, é uma iniciativa que ajuda, enfim, e tomara que contamine outros municípios, outras áreas do estado. Outras pessoas, outros pesquisadores. Ele se tornou não só um servidor, mas um pesquisador. Claro, o que eu aprendi no teu blog, no teu site, é uma coisa impressionante. Enfim, a história dos municípios, exatamente isso que você colocou. Enfim, é uma questão das mais importantes. Uma iniciativa como essa, através da internet, possibilita a multiplicação, enfim, o conhecimento, a história e, finalmente, o turismo. Então, você poder entrar no site e descobrir, enfim, que existe essas informações, que você pode ter muito mais informações, que você possa aí aguçar o interesse de todos nós pelo turismo na Baixada Fluminense, é uma iniciativa maravilhosa, Luiz Antônio. Agora, isso também pode trazer aos moradores de lá o orgulho de estarem ali, de terem nascido ali, e quando, na verdade, a gente tem uma cultura muito de achar que outros cantos da cidade são mais interessantes. No fundo, tudo no Rio de Janeiro é interessante. É claro que sim. Com certeza. Não, o sentido de pertencimento na Baixada Fluminense, para quem é de Meriti, é uma coisa muito forte, muito presente em Caxias. Existe esse amor, esse vínculo, não só à família, aos vizinhos. É uma questão muito presente e muito bonita. Tem novela agora que está contando isso, recontando, né? Exatamente. É outro. Que é interessante isso, né? A novela da tarde que está passando com relação a Caxias. Exatamente. Duque de Caxias, o nome é uma homenagem ao patrono do Exército. Antes o nome dela era Pilar. É a freguesia do Nossa Senhora do Pilar. Por quê? Porque quando ela começou ali a erguer o povoado, foi dedicada, toda a cidade, todo o povoado, ela começou assim, o fazendeiro vai lá, dedica uma capela em homenagem a tal santo. No caso, Quatis, lá no sul fluminense. Ela começou com a povoação de colonos italianos que iriam para Santa Catarina. Então, como na época que a província de Santa Catarina estava tendo um surto de febre amarela, a princesa Isabel chegou e interviu, não, melhor deixa ali naquele povoado, não Quatis não, corrija, Porto Real, onde Dom Pedro II, para evitar travessia ali por Paraty, ele parava ali, ficava ali, descansava e tal. E depois, com o tempo, veio esses colonos e formou-se ali, muita gente não conhece, não sabe, mas Porto Real foi a primeira colônia italiana do país. Gente, eu vou pedir um minutinho. O Alerj Debate faz mais um intervalo, não sai daí não.